De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje a médica ginecologista e obstetra, doutora Maria Clara Amaral, que está nos falando aqui sobre vários assuntos importantíssimos, né, para a saúde da mulher. E neste primeiro bloco falamos bastante, né, doutora, sobre o passo a passo da gravidez, né? Sim. Bem, vamos embora então fechar essa questão da gravidez aqui, que é o ápice, que é o momento do nascimento, né, doutora? Sim. Também tem que ser preparado com antecedência, né? Por que que os médicos hoje marcam a data para o neném nascer? E sendo que isso é uma coisa que parece que é espontânea, né? Ou há essa possibilidade de se marcar? Sim, hoje em dia algumas mulheres optam por marcar o parto, né, para fazer uma cesariana eletiva, que geralmente aí é agendada a partir de 39 semanas, né, quando não tem nenhuma comorbidade. Mas eu tô vendo que o cenário está mudando um pouco, sabe? Eu tô vendo que algumas pacientes que antes era uma coisa que sempre fazia cesárea, hoje em dia eu vejo que as pacientes estão até optando mais pelo parto normal, pelo parto humanizado. Agora, é melhor o parto normal, porque realmente eu lembro que houve uma época que teve um movimento nesse sentido, né? Para incentivar o parto normal. Uma é a questão financeira, né? Que o governo disse que estava desembolsando muito dinheiro com o parto cesariana, né? Mas a outra é essa questão falando que para a saúde feminina é melhor o parto normal do que o parto cesariana, por causa da cirurgia. Enfim, qual é a verdade dessa história toda? Sem sombra de dúvidas, né? O parto normal é o melhor para a mulher porque é um parto fisiológico, né? Então, a cesariana é uma cirurgia, então a cesariana traz consigo todos os riscos de uma cirurgia, né? Normalmente. Certo. Então, essa questão relacionada ao parto, se vai ser normal ou cesariana, é exclusivo da mulher ou há situações em que o médico fala que não, no seu caso, só cesariana? Não, tem algumas situações que a mulher ou o bebê não tem condições de passar pelo parto normal. E aí, nesses casos, se faz necessário a cesariana. Doutora, vamos mudar o rumo da prosa um pouco aqui, passar dessa questão da gravidez e de parto para problemas que podem acometer o organismo feminino, que a gente sabe tem uma probabilidade maior de cânceres, né? Justamente pelo fato de que existem órgãos, parece que mais propensos, né, do que no organismo masculino. Quer dizer, principalmente o câncer de mama e o câncer de útero, né? Sim. A prevenção, obviamente, é o melhor remédio, acima de tudo, né? O que a doutora diz a respeito desses problemas que podem acometer a mulher? Sim. Tanto o câncer de colo de útero, tanto o câncer de mama, são cânceres hoje que a gente consegue prevenir, porque a gente faz o rastreio desses cânceres, né? E eu costumo dizer que o seguinte, que se a gente descobre uma doença numa fase inicial, a gente tem total chance de cura, né? Que são tumores que a gente consegue tratar, a paciente consegue sair 100% curada. Então, a importância da consulta ginecológica anual é justamente para isso, para a gente fazer o rastreamento desse câncer de colo do útero através da prevenção, que é o exame de Papa Nicolau, e através do exame das mamas durante as consultas e muitas vezes recorrendo à mamografia, ultrassom, ressonância das mamas para a gente tentar aí achar alguma alteração que possa evoluir para um câncer. Doutora, vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores aqui. Uma pergunta aqui, ela não se identificou com o nome, mas está lá. Boa noite. Doutora, tenho sangramento diário, tem problema de hipotireoidismo, a menstruação é irregular. O que pode fazer para diminuir o fluxo menstrual? E com sangramento diário, né? Olha, as causas de sangramento menstrual irregular são diversas, né? Você tem essa questão aí do hipotireoidismo, que é importante ficar atenta, porque alterações no hormônio da tireoide costumam trazer alterações no ciclo menstrual, tá? Mas a gente tem que investigar outras coisas, se
eventualmente pode ter um pólipo, um mioma, uma adenomiose, alguma doença estrutural no útero que pode estar evoluindo com esses sangramentos irregulares, ou até mesmo alguma doença no colo do útero. Então, tudo isso tem que ser investigado durante a consulta. Uhum. Doutora Rosilda mandou também aqui a pergunta dela, né? Boa noite. Gostaria de saber se posso engravidar. Tenho 42 anos, não tenho filhos. Gostaria de saber se tem algum problema, né? Engravidar nessa idade. E engraçado, tem uma outra pergunta aqui parecidíssima. Da Mônica, do Edgar Pereira. Bom, também, acho que vou fazer as duas perguntas que parece que são muito ligadas, né? Boa noite, Afonso, doutora Maria Clara, excelente entrevista, muito obrigado. A doutora que é responsável pela excelência na entrevista, né? Ela disse que tem 43 anos e agora está querendo demais engravidar. Quais são os maiores riscos de uma gravidez tardia? Mesma pergunta praticamente. Olha, hoje em dia a gente está vendo muito esse cenário, né, das mulheres estarem engravidando cada vez mais velhas um pouco, né? A gente percebe aí que depois dos 35 anos a taxa de fertilidade ela diminui consideravelmente. Então, a partir daí você já vai lidar com uma certa dificuldade de engravidar, né? Porque os óvulos perdem um pouco a qualidade e devido a isso tem maior chance de aborto, tá? Então, dentre isso, a gente também pode observar que essas pacientes, a gente vê aumento de alterações genéticas, às vezes são bebês que têm maior risco de vir com algum tipo de síndromes, e as mães também, elas têm maior risco de distúrbios metabólicos e hipertensivos nessa idade. Uhum. Interessante esse maior risco de distúrbio metabólico e hipertensivos. Tem uma pergunta aqui sobre eclâmpsia, deixa eu ver. Deixa eu procurar essa pergunta aqui, doutora. São muitas perguntas. São muitas perguntas, graças a Deus, né? Bem, me fugiu essa pergunta aqui da eclâmpsia, tá? Mas daqui a pouco nós vamos abordar, nós vamos fazer. Depois eu lembro quem foi que perguntou aqui. Eclâmpsia e pré-eclâmpsia. O que é uma coisa e o que é outra e o porquê que isso ocorre e porquê desse nome eclâmpsia, né? Sim. É pressão alta, é isso? Eclâmpsia? Tanto a pré-eclâmpsia quanto a eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo, então são pressões altas. O que diferencia a pré-eclâmpsia de uma eclâmpsia é a convulsão, que na eclâmpsia a paciente evolui com quadros de convulsão. Na pré-eclâmpsia ela não tem quadros de convulsão, mas ela pode ter uma pré-eclâmpsia leve ou uma pré-eclâmpsia grave, né? Isso vai ser decorrente de alguns sintomas, de algumas alterações de exames laboratoriais que a gente vai classificar a paciente. Achei a pergunta aqui, é da Andréa Viana do Centro, ela pergunta, né? Boa noite, o que é eclâmpsia gestacional? E ela quer saber também se consegue fazer o exame morfológico pelo SUS. Que exame é esse, o morfológico? O exame morfológico é aquele que a gente verifica ver se o bebê tem alguma malformação. Ele é feito em 2 momentos durante a gestação. No primeiro trimestre, que é de 11 a 14 semanas, e no segundo trimestre, que é de 22 a 24 semanas. Sim, ele é disponibilizado pelo SUS, sim. Adaildo Santa Laura, doutora, quer saber aqui, ó. Boa noite. A mulher pode tomar a vacina da Covid? Se sim, qual a melhor, qual é a mais indicada? Corre algum risco para a mãe e para o bebê? Então, hoje em dia a vacina de Covid está sendo feita para todas as mulheres grávidas e elas devem sim fazer o uso da vacina, tá? Estudos não demonstraram maior risco de aborto, não demonstraram maior risco de malformação dos bebês das mães que fizeram uso do uso da vacina. Então, está indicado sim o uso da vacina contra o Covid em todas as gestantes, em qualquer época da gravidez. Nair manda uma pergunta aqui. Boa noite, tenho 52 anos. Colocou que não tenho, eu acho que deve ser não tem filho, né? Eu imagino que não complementou. Mas diz aqui, ó, está na pré-menopausa. Então não está na menopausa, pré-menopausa, né? Ela quer saber se ela tem possibilidade de engravidar. Olha, dificilmente. O que é menopausa? Menopausa é quando você tem uma falência ovariana completa. Eu quero dizer que
A menopausa é só uma data, é quando a paciente ela parou de menstruar há mais de um ano, né? Então aquela data ali que ela foi a última menstruação dela ali é a menopausa. Mas antes disso, ela já vem trazendo consigo algumas alterações hormonais. Então, os óvulos não são os mesmos, né? A fertilidade cai bastante. Então, quanto mais próxima à menopausa, menos chance tem de engravidar. Então, tem que fazer exames para ver se você tem boa reserva ovariana, se tem bons óvulos, né? Para você tentar engravidar. Mais uma pergunta aqui. Eu queria que você se identificasse, né? E o bairro também, para a gente saber onde é que a gente está tendo uma boa audiência. Mas vamos lá. Boa noite, doutora. Tenho um cisto, não sinto dor nenhuma, mas a ginecologista disse que só diminui com a menopausa. Não teria outro tratamento? Ela disse que faz o tratamento, que faz o intravaginal sempre para acompanhar o tamanho desse cisto. A gente tem que ver aí de que cisto se trata, né? Se for um cisto simples, de fato não tem que intervir, não tem que fazer nenhum tipo de cirurgia, é só acompanhar mesmo se ele vai manter o formato, se ele vai crescer. Então é aguardar e acompanhar mesmo, não tem que intervir agora não. Ok, a Nair aqui agradeceu pela resposta. A Lidiane do Interlagos, né, foi quem mandou a pergunta que a doutora respondeu agora. Obrigado, né, a todos que estão mandando as suas perguntas e se identificando. O Marcos da Vila Exposição. Boa noite, Afonso. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço, Marcos. A mulher grávida pode trabalhar nessa pandemia? E como funciona a lei nessa pandemia? Só para esclarecer, hoje o programa é delas. Verdade, hoje o programa é delas, Marcos. Né? Mulher grávida pode trabalhar, né, doutora? Mesmo na pandemia? Não, atualmente elas estão sendo afastadas dos trabalhos, né, para diminuir o risco aí de contaminação. Pela gestante ser um grupo de risco. De risco, né? Ok, Marcos, eu vou até me dedicar a uma pesquisa mais bem detalhada acerca dessa sua pergunta, que realmente é muito interessante, muito importante, que a doutora falou. É grupo de risco, né, doutora? Sim. Então, deve se preservar, porque não é uma vida apenas não, né? Por um trabalho home office, né? Que está tendo muitas pacientes que ficam mais em casa trabalhando através de computadores. E mesmo porque não é uma vida só, né? São duas. Duas ou mais. Ou mais. 998506500 é o telefone do Fala Doutor para você ligar enviando sua pergunta. E 999860326 é o WhatsApp do programa Fala Doutor, também para você enviar sua pergunta, tá? Mais um intervalo e a gente volta já já. Aguarde.